Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para a primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 14. Primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 14. Eu irei ler este capítulo, os irmãos acompanham em suas Bíblias. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, diz assim: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem definidos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes do mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E, se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem.
Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração e, assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém. Irmãos, nós estamos há algum tempo falando só sobre o dom de variedade de línguas. Então nós sabemos que o dom não é o dom de línguas estranhas, não é o dom de língua dos anjos, não, porque não existe nenhum homem, nunca existiu e nem vai existir ninguém que fale a língua dos anjos. Nós já vimos isto, já trabalhamos sobre esse assunto na sexta anterior. Se os irmãos não se lembram ou não vieram ao culto, os irmãos vejam no YouTube, está lá, na sexta-feira anterior. A gente trabalhou já bastante essa questão da língua dos anjos. Nós não vamos mais falar sobre isso mais aprofundadamente, apenas dizendo que não existe essa questão de ninguém falar língua dos anjos. Ficou provado isso sexta-feira passada. E nós hoje iremos abordar outros aspectos sobre o dom de línguas, do dom de variedade de línguas. Nós também vimos na sexta-feira passada a respeito que não existe um dom maior do que o outro, ou um dom melhor do que o outro. Existe o dom que é mais útil para a igreja, o que é mais aproveitável para a igreja, porque a tônica aqui do apóstolo Paulo é que seja para a edificação da igreja, que a igreja seja edificada, porque quem fala em outra língua e não há interpretação está edificando a si mesmo. Ou seja, o apóstolo Paulo não está dizendo que o dom deve ser para a edificação de si mesmo, mas está dizendo que está fazendo uma crítica,
uma forma de crítica para aquele que fala em outra língua e não tem interpretação, está edificando a si mesmo, quando o dom não é para edificar a si mesmo, mas a igreja. Nós falamos também muito sobre isso na sexta-feira passada, não vamos falar mais sobre isso também, só estou trazendo algumas recordações para os irmãos a respeito do assunto. Os irmãos vejam lá em IPB em Acaraú, no YouTube, você vai encontrar lá 1h10, se não me falha a memória, que foi sexta-feira passada, tratando desse assunto. Então, que aspectos nós iremos abordar hoje do dom de variedade de línguas? Irmãos, o versículo 14, eu quero que os irmãos dêem uma olhadinha aí no versículo 14. Verso 13 e 14 e 15. Do 14 até o 17 nós vamos ler. Vamos ler do 14 ao 17. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E, se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém? O indouto é aquele que não tem conhecimento, que não sabe o que é novo na fé, aquele que não tem conhecimento, que não tem ainda o conhecimento necessário. O indouto, o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. O indouto é o que não conhece, o neófito é um novo na fé, para ficar definido para os irmãos. O que é um neófito? É aquele que é novo na fé. O indouto é o que não conhece, não tem o conhecimento, é indouto naquilo. Por exemplo, eu sou indouto na área de medicina, não sei quase nada na área de medicina, não estudei medicina, conheço algumas coisas que a gente pesquisa, né, e tal, mas... Então, o indouto é aquele que não tem conhecimento em uma determinada área. Há pessoas que são indoutas na área da matemática, não sabem quase nada de matemática, então são indoutos. Então, indouto é aquele que não tem o conhecimento. Versículo 14 diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Os irmãos estão vendo que o apóstolo Paulo está recriminando, está criticando aquele que ora em outra língua e não há interpretação. No versículo de número 13, ele deixa isso bem claro: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Versículo 13, o apóstolo Paulo diz isso: aquele que ora em outra língua tem que orar para que possa interpretar. Aí no versículo 14, ele vai dizer por que aquele que ora em outra língua deve orar para interpretar. Versículo 14, ele vai justificar por quê. Aí ele diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, a oração em outra língua, onde nem mesmo quem está orando entende o que está dizendo, porque os irmãos que oravam em outra língua, eles não entendiam o que estavam dizendo. Eles só entendiam o que estavam dizendo quando ele tinha o dom de interpretar, e geralmente não era ele que tinha o dom de interpretar, era outro, porque a palavra de Deus diz que a uns é dado o dom de variedades de línguas, a outro o dom de interpretá-las. Então, geralmente não era ele que tinha o dom de interpretar, porque senão ficaria muito, assim, suspeito. Ele falava e ele mesmo interpretava, aí os outros iriam julgar, mas ele poderia muito bem estar com falsidade, estaria sendo falso. Poderia ter os dois, mas a palavra de Deus diz: a um é dado variedade de línguas, a outro é dado o dom de interpretá-las. Então, geralmente era outro que tinha o dom de interpretar, mas poderia ter os dois.
versículo de número 23, diz assim: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos, aqueles que não conhecem o que está sendo dito, não tem aquele conhecimento para interpretar aquela língua, ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Então ele está dizendo, se chegar alguém, vão dizer que vocês estão doidos. Então de que adianta você estar orando, se nem você e nem as outras pessoas estão entendendo? De que adianta esta oração? Então quem ora em outra língua, ore para quem possa interpretar, porque quem ora em outra língua está orando bem, está certo, está orando bem, mas a mente está infrutífera. Ou seja, uma oração que não entendo o que é, ou algo que é feito que não entendo o que é, não tem valor nenhum, porque fica infrutífera. Se eu não estou entendendo, se não passa pela mente, se eu não estou compreendendo, eu estou sendo edificado de quê? Qual é a edificação? Porque qual era o propósito do dom? O dom era para a edificação da igreja. Eram dons revelacionais, eles revelavam Cristo. Os dons serviam para revelar que Cristo estava presente no meio do povo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, mas se vocês profetizarem, quando chegar alguém na igreja, eles vão ver que vocês realmente, que Deus está lá no meio de vocês. Eles vão ver que vocês realmente estão com Deus, porque vocês estão falando sobre a palavra de Deus, e eles vão ouvir as grandezas de Deus, e vão dizer, e os seus corações vão ser revelados, os propósitos dos seus corações, e eles vão dizer: Deus está aqui neste lugar, Deus está no meio desse povo. Se vocês profetizarem, ou seja, pregar a palavra, se eles chegarem e entenderem o que vocês estão dizendo, aí eles vão dizer: não, Deus está aqui nesse lugar. Mas se vocês estiverem apenas fazendo sons, é o que ele vem dizendo nos versículos anteriores. Vejam bem, existem muitos tipos de sons, mas todos têm que ter um som definido, tem que se entender o que é que a flauta toca, tem que se entender o que a cítara toca, tem que se entender o som da trombeta quando toca para a batalha, porque quem faz o exército, cada toque tem um significado. O toque da trombeta, eles estão ali, dá o toque, é uma ordem unida para eles fazerem executar um movimento. Então existia o toque para a batalha. Então se o que toca a corneta não tocasse corretamente o som da batalha, nenhum soldado iria se preparar para a batalha. Então ele está dizendo: olha, todos no mundo tem muitos tipos de sons, mas todos têm que ser definidos, todos têm que se identificar que som é esse. Não existe um som que não se saiba o que é. Quando o passarinho está cantando aqui, a gente sabe: isso aqui é um copião, isso aqui é um currupião, essa é uma sabiá, isso aqui é um sanhaço, o pessoal chama sanhaçu, né? Um sanhaço. E vai identificando o som. Os sons são identificáveis. Os sons são identificáveis. Ele está dizendo: então você não pode ter sons que você não saiba o que é. Portanto, quando vocês falam em outras línguas, tem que se saber o que vocês estão dizendo, porque senão não vai servir de nada, porque a edificação passa pela mente. Por isso que ele diz aqui no versículo 14, eu estou chamando bastante atenção para o versículo 14, porque ele diz: porque se eu orar em outra língua, e o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, para ser edificado, precisa passar pela mente. Eu preciso entender o que está sendo dito, eu preciso entender o que está sendo ensinado, eu preciso entender o que o pastor está dizendo, eu tenho que entender o que o pregador está dizendo, aquele que está dando o estudo está dizendo. Eu tenho que entender para que eu possa ser edificado, para que a igreja possa ser edificada. Então não pode existir edificação sem passar pelo entendimento. Quem ora em outra língua, que não há interpretação, está orando de fato. Não estou dizendo que você não está orando, mas a sua mente está infrutífera, então não vale de nada, porque a edificação tem que passar pelo entendimento daquilo que está sendo dito na igreja. O versículo de número 15 diz: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente.
As pessoas dizem, então eu posso cantar no Espírito. Quando ele diz que eu posso orar no Espírito, que eu tenho que orar no Espírito, mas também com a mente, está falando que tem que haver interpretação daquela oração. Se está dizendo que eu posso cantar em Espírito, ou seja, eu posso cantar em outra língua, posso cantar em Espírito, cantar em outra língua, mas também eu tenho que cantar com a mente, ou seja, aquele cântico também tem que ser interpretado. O que farei? Orarei com o Espírito, mas também com a mente. Orarei cantarei no Espírito, mas também com a mente. Então não é que, está cantando em Espírito, aí começa lá a fazer um bocado de barulho e tal. Não, ele está cantando em Espírito. Não, está dizendo que se for cântico e se for em outra língua, tem que ter interpretação, tem que ser com a mente também. Se for falar em outras línguas, tem que falar em outras línguas, mas tem que ter interpretação, porque tem que também entender, tem que passar pela mente, tem que ter edificação. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em Espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Veja bem, se tu oras apenas em Espírito, o que é orar em Espírito? É orar em outra língua, que era o dom do Espírito Santo. Era o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo dava o dom, orava em outra língua. Então o que ora em outra língua, ou melhor, o que ora apenas em Espírito, ora bem. Mas como é que o indouto, aquele que não conhece, não sabe o que está sendo dito, vai dizer o amém, vai concordar? Então por isso que cantar no Espírito também era cantar em outro idioma, porque aqui está no versículo 15, vai dizer que quem ora apenas em Espírito, como é que o outro vai dizer amém? Se ele não entende o que está sendo dito, então era falar realmente em outra língua, esse orar em Espírito. E se tu bem disseres apenas em Espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Como é que o irmão vai dizer amém? Você não está entendendo nada do que você está dizendo. Como é que ele vai dizer o amém? Não vai poder dizer o amém. Ele não está entendendo nada. Qual é a edificação que vai ter isso? Qual o proveito que vai ter isso? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Você vê, está vendo o que é que o apóstolo Paulo está? Ele está aqui trazendo para a igreja de Corinto. Tu realmente está orando bem, mas o outro não é edificado. De que adianta? Qual é o objetivo do dom? É a edificação da igreja, revelar Cristo para a igreja. E quando Cristo é revelado para a igreja é edificado, porque eles são os dons revelacionais. Todos os dons serviam para revelar que Cristo estava na igreja. Mas como era que os irmãos iriam compreender que Cristo estava na igreja, num dom que era de variedades de línguas, onde não havia quem interpretasse, não sabia o que estava dizendo, não tinha como haver edificação? E o apóstolo Paulo diz: tu realmente ora de bem, está orando bem, mas o irmão, como é que ele vai ser edificado? Então, ou seja, o dom não é para a tua edificação, é para edificar o irmão, é para edificar a igreja, é para revelar Cristo para a igreja. Por isso são dons revelacionais. Veja que o apóstolo Paulo, para reforçar, no versículo 18 ele diz: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. O apóstolo Paulo, no mínimo, falava em 3 idiomas fluentemente. Ele falava o grego, ele falava o latim, que era a língua romana, e falava o hebraico, porque ele era judeu, e latim porque ele trabalhava para o governo federal antes de ser apóstolo. Ele era cobrador de impostos, trabalhava na alfândega. Ele e o Zaqueu e Mateus, eles eram
publicanos. Publicanos eram aqueles que trabalhavam para o governo romano, cobrando impostos. Então ele tinha que saber a língua romana, porque ele era um funcionário federal do Império Romano. Então, no mínimo, ele falava 3 idiomas. Isso sem o dom do Espírito Santo. E com o dom do Espírito Santo, com certeza falava bem mais, porque ele diz aqui, no versículo de número 17 ou 18: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Você vê o que o apóstolo Paulo diz no versículo 19? Veja bem o que ele diz no versículo 19: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros. Veja qual é o objetivo do apóstolo Paulo, qual é o objetivo do dom: instruir outros, edificar a igreja, revelar Cristo para a igreja. Então ele diz: eu falo mais idiomas do que todos vocês, eu falo em outras línguas mais que todos vocês, eu dou graças a Deus por isso, mas eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, do que 10.000 palavras, que não vai ter proveito nenhum em outro idioma. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Porque ele poderia chegar e falar 10.000 palavras em outra língua, então dizer: olha aí, olha o apóstolo Paulo, aí sim é um homem que tem dom do Espírito Santo, aí sim é um homem que é espiritual, está vendo aí? Falou 10.000 palavras em outras línguas, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Mas serviu de quê para a igreja? Serviu de quê? Não serve de nada. Não serve de nada. Melhor falar 5 palavras que as pessoas entendam, para edificar o outro, para edificar a igreja, do que 10.000 em outra língua que não vai servir de nada. Não vai servir para a edificação de ninguém. Então o objetivo do dom é edificar a igreja. Se o objetivo do dom é edificar a igreja, tem que ter interpretação das línguas, porque senão a igreja não é edificada e Cristo não é revelado para a igreja, porque os dons servem para revelar Cristo para a igreja. Aí eu pergunto para os irmãos: de que adianta os irmãos que dizem que tem o dom do Espírito Santo, que no próxima sexta nós vamos ver só o que é o batismo com o Espírito Santo, porque há uma confusão sobre o batismo com o Espírito Santo. Próximo domingo nós vamos ver o que é o batismo com o Espírito Santo, ou próxima sexta vamos ver só o que é o batismo com o Espírito Santo, vamos trabalhar só isso. Então os irmãos que dizem que são batizados com o Espírito Santo, o que é que eles dizem que é o batismo com o Espírito Santo? Se falar em outra língua, quer dizer, outra língua não, língua estranha, porque eles não falam inglês, não falam alemão, não falam hebraico, eles não falam japonês, não falam coreano, não falam chinês, não falam idioma nenhum. São sons incompreensíveis, sons que ninguém entende. Só em estar falando sons que ninguém entende, já estão errados ou não? Estão errados ou não, segundo as Escrituras? Só estar falando coisas que ninguém entende, já estão errados pelas Escrituras. Porque as Escrituras dizem: como é que ele pode dizer o amém se não está entendendo o que você está dizendo? Então é melhor falar 5 que eles entendam do que falar 10.000 que eles não entendam. A mente fica infrutífera, então fique calado na igreja. Nós vamos ver aqui daqui a pouco. Então só estar falando coisas que ninguém entende, já está errado. Se chegarem na igreja, os indoutos ou incrédulos, e se vocês estiverem tudo falando em outras línguas, não vão dizer que vocês estão doidos? Estão loucos? Então, para que isso? Está servindo de quê? Agora prega a palavra para ver se eles não vão entender, e aí vão dizer: realmente Deus está nesse lugar, porque eles estão entendendo o que vocês estão dizendo. Na profecia, pregação da palavra. Então só está falando o que ninguém entende, pelas Escrituras, já estão errados. Já estão errados. Porque não se identifica o que dizem
Não podemos dizer que eles têm o dom de variedades de línguas. Não posso dizer isso. Eu não posso dizer que eles têm o dom de variedades de línguas, porque eles não falam idiomas, dizem sons que não querem dizer nada. Até a flauta, a cítara, até a corneta tem que dar o som certo, definido, porque senão não vai adiantar de nada. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Por isso tem que entender. Os irmãos estão vendo como há uma falta de conhecimento no meio do povo de Deus? Os irmãos estão percebendo como há uma falta de conhecimento no meio do povo? O povo fica repetindo o que os outros fazem. São crentes papagaios, repetem e não refletem. Repetir sem refletir é coisa de papagaio, e vão passando uns para os outros, e se julgam espirituais, e se julgam donos da verdade, conhecedores da verdade, mas quando a gente vai para as escrituras, não estão com a verdade. São meninos, como o apóstolo Paulo diz: olha, não sejam meninos no conhecimento. Vocês não podem ser meninos no juízo. Não pode ser menino no juízo. Na malícia sim, mas no juízo não. Vocês têm que ter entendimento. Vocês têm que ter entendimento. Mas a igreja estava sem entendimento, não estava sabendo como usar os dons espirituais, não estava sabendo administrar os dons espirituais. E o principal era o dom de variedades de línguas, que foi o capítulo 14 todinho para falar sobre o dom de variedades de línguas. São 40 versículos só para falar do dom de variedades de línguas. Nenhum dom teve tanta atenção quanto o dom de variedades de línguas, pela confusão que estava na igreja de Corinto. Então, os nossos irmãos que dizem que estão falando em outras línguas e não estão, porque não são idiomas. Eu conheço alguns idiomas, não falo muitos idiomas, mas conheço idiomas. A gente identifica quando, né, falam algum idioma. Então a gente tem um certo conhecimento. O idioma que eu falo fluentemente é o inglês, e o português, né? Mas leio o hebraico, leio o grego, francês conheço um pouco, espanhol também, coreano pouco também. A gente conhece algumas coisas, e nunca identifiquei nenhum falando nenhum desses idiomas. Nenhum desses idiomas. Não são idiomas que eles falam. E já provamos que não existe língua de anjos. Se não existem homens falando língua de anjos, e o que eles falam não são idiomas, então o que é que eles estão fazendo? Então o que é que eles fazem? É complicado ou não é, irmãos? É complicado. É complicada a situação dos irmãos que dizem ter o dom, mas que na verdade não tem nenhum apoio bíblico, não tem nenhum fundamento na Bíblia, irmãos. Não tem nenhum fundamento na Bíblia. Não tem respaldo bíblico. Não tem respaldo bíblico. Então o apóstolo Paulo, ele diz: que fazer, pois, irmãos? Então o que é que nós podemos fazer? Mas antes de nós vermos o que nós podemos fazer, vamos ver que o que é que eles dizem sobre o dom de variedades de línguas. Eles dizem que todos os crentes têm que falar em línguas estranhas, entre aspas. Quando eu falar línguas estranhas, é sempre entre aspas, porque não existe esse negócio de línguas estranhas. Existe ou não existe, né? Porque eles dizem que estão falando línguas estranhas, que é dom do Espírito Santo, mas realmente é estranho o que eles falam, mas que não vem do Espírito Santo.
não vem do Espírito Santo, posso dizer isso. E o apóstolo Paulo, o que é que eles dizem sobre o dom de variedades de línguas? Eles todos os crentes têm que falar línguas estranhas, é um sinal para o crente. O crente que é crente tem que falar línguas estranhas, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Isso para eles, realmente todo crente tem que ser batizado com o Espírito Santo. O crente que não é batizado com o Espírito Santo não é crente. Próximo sexta nós vamos trabalhar só isso, sobre o batismo com o Espírito Santo. Então o crente que não é batizado com o Espírito Santo não é crente. Mas nem todo que é batizado com o Espírito Santo falava em outras línguas. Eu não vou colocar fala, porque realmente nenhum que é batizado com o Espírito Santo fala em outras línguas hoje, com o dom do Espírito Santo. Pelo dom do Espírito Santo, não. Nenhum crente batizado com o Espírito Santo fala em outras línguas pelo dom do Espírito Santo hoje. Falou sim, naquela época eles falavam, hoje não. Então eles dizem: ah, rapaz, tu é crente e tu não fala em língua estranha não? Então tu não é crente não, tu está em pecado, ou então tu não está jejuando, tu não está buscando, tu não está fazendo sacrifício, não fala em outra língua não fala em mistério não? Então tu não é crente. Tem alguma coisa errada, porque, rapaz, eu logo no primeiro mês eu fui logo batizado com o Espírito Santo, eu falei em outra língua, porque para eles, batizado com o Espírito Santo é falar com outra língua, em outra língua estranha, segundo eles, certo? Então o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Veja aí o versículo de número 22, capítulo 14. Alguém lê aí o versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Então, as línguas é um sinal para quem? Para os crentes ou para os incrédulos? Para os incrédulos. Que incrédulos? Deixa eu ver aqui. Versículo 21. Veja aí o versículo 21. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Você está vendo aí? A profecia que foi dada lá no Antigo Testamento, de que Deus iria falar para o povo de Israel, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. Isto era um assinte para o povo judeu. Isto era uma afronta para o povo judeu, porque os judeus, somente eles eram que se julgavam deter os oráculos de Deus. Os oráculos é a palavra de Deus. Só eles, e realmente só eles, eram os que tinham autorização para falar da parte de Deus. Somente os judeus, ninguém mais. Antes de Jesus vir, só os judeus eram detentores da palavra de Deus, detentores dos oráculos de Deus. Deus só falava com o mundo através dos judeus, através de mais ninguém. Somente através dos judeus era que Deus falava com o mundo. Era o povo escolhido, era o povo de Deus, eram aqueles que tinham a arca da aliança, eram aqueles que tinham as promessas de Deus, era a linhagem santa, estava ali, e Deus só falava através do povo de Israel.
E eles não aceitavam que ninguém utilizasse a palavra de Deus, tanto é que a palavra de Deus tinha que ser falada apenas em hebraico. Tinha que ser falado em hebraico, algumas passagens em aramaico. E os judeus não aceitavam que ninguém pudesse falar a palavra de Deus. E Deus, Ele usa os profetas e diz: olha, eu vou falar para este povo, para o povo de Israel, vou falar para o povo de Israel, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e mesmo assim, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, o falar em outras línguas era um sinal não para os crentes. Tu é crente, tem que falar outra língua, porque o apóstolo Paulo mesmo diz no versículo de número deixa eu ver aqui, versículo de número 29 do capítulo 12, versículo de número 29 do capítulo 12. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Então o apóstolo Paulo está dizendo: por acaso todos vocês falam em outras línguas? Por acaso todos vocês têm dom de profetizar? Por acaso todos vocês têm dons de... Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nem todos vão ter o dom de falar em outras línguas. Portanto, se nem todos vão ter o dom de falar em outras línguas, então o dom de falar em outras línguas não é sinal de quem é batizado com o Espírito Santo. Porque o dom de falar em outras línguas é um sinal não para crentes, mas para incrédulos. Que incrédulos? Judeus incrédulos, que eles não aceitavam que ninguém falasse, que Deus, eles diziam que Deus não falava através de outro povo, senão através deles, e era certo, mas Deus já havia profetizado que iria falar através de outros povos. Por isso, o falar em outras línguas, quando os judeus ouviam os crentes falando das grandezas de Deus em outras línguas, falando na língua hebraica, aqueles que não falavam hebraico falando em hebraico, e mesmo assim não falando em hebraico, mas falando em outras línguas, em outros idiomas, as grandezas de Deus, eles ficavam: não pode ser de Deus, porque Deus só fala através de nós, não pode falar, só fala através do hebraico, do aramaico, não pode falar através dessas outras línguas. E Deus disse: eu vou falar, profecia, eu vou falar através de outros lábios, de outros povos, em outras línguas, mas mesmo assim eles não vão acreditar, os judeus incrédulos. Por isso, o dom de línguas é um sinal para o incrédulo e não para o crente. E o apóstolo Paulo diz que nem todos têm o dom de falar em outras línguas, como nem todos têm o dom de interpretá-las, nem todos têm o dom de curar, nem todos têm o dom de profetizar. Então, estes irmãos estão com uma falta de conhecimento muito grande em dizer que todo aquele que é crente tem que falar língua estranha, entre aspas, tem que falar em línguas estranhas, senão não é batizado no Espírito Santo. Mas a própria palavra de Deus diz que o dom de variedades de línguas não era para todos os crentes. E hoje eles dizem que é para todos os crentes. Que é isso? Tem algumas versões que trazem a palavra língua estranha,
não só a Central Gospel, mas a Revista Corrigida, que é o que eles usam, né? A Revista Corrigida traz língua estranha, mas esta é a Revista e Atualizada. Por que a Revista e Atualizada? Porque ela trouxe o sentido mais próximo do original. Outra língua e língua estranha, o apóstolo Paulo diz: olha, se eu falo em outra língua, então eu sou estrangeiro para aquele que fala comigo. Uma língua estranha para ele. Uma língua estranha, por exemplo, se a pessoa fala, se eu chegasse para os irmãos, Ishken Misheu Ish Midaber Iverit Lo, Aniló Midaber, Atam Midaber Iverit, ou Atam Midabá, não, Lo, Aniló Midabá Iverit, Ani Midabá Anglit. Eu estou uma língua estranha para vocês. Ou não é uma língua estranha? Então a tradução língua estranha não está errado. Mas está errado pegar essa língua estranha para dizer que é uma língua que ninguém entende. Aí veio a Revista e Atualizada e trouxe outras línguas. Aí dá um entendimento melhor do original. E nessa versão lá em Atos 2, né? É escrito também em língua estranha? Não, em Atos 2 já tem dizendo que é em outras línguas, mas algumas partes usam línguas estranhas. A Revista Atualizada, a Revista Corrigida traz muito, que é o que eles utilizam, a versão que eles utilizam. Os pentecostais utilizam a versão Revista e Corrigida. Nós utilizamos a Revista e Atualizada, porque ela veio melhorar a Revista e Corrigida. Então existia a Revista e Corrigida, então houve um estudo dos originais e trouxeram a Revista e Atualizada. Por isso que ela é Revista e Atualizada, é mais atual, para melhorar o sentido do que estava lá no original. Por isso, só para completar, por isso que na Revista Corrigida, em alguns outros textos, você vai encontrar inspirado mais de uma vez. Na Revista Atualizada, não, você vai encontrar somente na primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, a primeira epístola a Timóteo, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada, porque a expressão theopneustos, que é no original, só existe ali, e não existe em outro canto nenhum. Mas outras versões, a versão Revista Corrigida, traz inspirados em outras versões onde não existe a expressão theopneustos, porque a expressão theopneustos só existe em 1 de João, capítulo 3, versículo 16. Então houve essa correção já na Revista Atualizada, não traz mais inspirado em canto nenhum, só traz ali em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É só para mostrar a questão do melhoramento, da pureza, de estar mais próximo do original, a Revista e Atualizada. E outra coisa, no YouTube você encontra vários vídeos de pessoas ensinando a falar em línguas estranhas, que são as mesmas coisas que você vê na igreja pentecostal. Existem essas aberrações, né, é uma repetição de sons que não tem significado nenhum, né? Então, essa questão de dizer que todo crente tem que falar língua estranha, que é estranha mesmo. Sim, eu estava falando, me dá anglit, eu estou perguntando, há alguém aqui que fala ivirit? Há alguém aqui que fala hebraico? Me dá ivirit? Há alguém aqui que fala hebraico? Ló. Não. Anarnu Ló Midabé. Nós não falamos. Anarnu Ló Midabá Ivirit. Isso aqui vai para o YouTube, irmão. E se alguém que sabe hebraico me ver falando, ele vai dizer: o pastor está mentindo. Está dizendo aí que está falando hebraico e nem está. Isso aqui vai para o YouTube. E quem fala hebraico, quando ouvir eu falar, vai saber o que eu estou falando. Certo? Então aqui eu não estou falando aqui para o pastor está querendo aparecer, querendo se mostrar. Não, isso não é meu interesse. Chegaram aqui uns judeus aqui, estavam no banco do Brasil. Aí eu cheguei para eles, falando em hebraico com eles, lá no castelo. Eles, como é que pode ser aqui? Você aprendeu aonde? Você vem aqui falando a minha língua? Eu disse, não, foi quando eu fui estudar, fui para o seminário, e lá eu estudei e aprendi e tal, grego, hebraico, inglês, etc. Então isso aqui eu não estou inventando para os irmãos não, porque está lá no YouTube, e qualquer coisa o camarada bate lá, esse pastor está mentindo, pessoal, está enganando vocês aí, está dizendo que está falando hebraico, mas não está não, eu conheço hebraico e tal, certo? Então o que eu estou falando aqui é a língua mesmo, certo? Hebraica. Ok, então eu estava falando isso para os irmãos, para quê? Para mostrar para os irmãos que é uma língua estranha para os irmãos, é uma língua estranha para os irmãos, por isso eles colocam língua estranha na Revista Corrigida,
né, outras versões, né? Então, mas essa aqui, a revista atualizada, é o que está mais próximo do original, que traz mais o melhor, o sentido outras línguas. Muito bem. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Pregação da palavra, tal instrução, para nós que cremos. E quando Deus abre o entendimento do incrédulo, ele vai entender também. Então, é para os que creem. Então, estamos desmistificando a ideia de que quem fala, ou melhor, quem é crente tem que falar em língua estranha. Não. O apóstolo Paulo disse: por acaso eles falam todos em outras línguas? O sinal, a língua estranha é um sinal para o judeu incrédulo, não é para o crente. Então vamos eliminar esta ideia de que quem é crente tem que falar a língua estranha. Não existe isso na Bíblia, não existe apoio nenhum. O apóstolo Paulo: eu queria que todos nós falassem em outras línguas. É a mesma coisa que Moisés falou lá no Antigo Testamento: eu queria que todos nós fossem profetas. Seria bom. Eu queria que todos vocês fossem pastores. Quer dizer, não as mulheres, só os homens, né? Porque mulher pastora não existe, não tem também fundamento bíblico. Mulher pastora, né? Então, pode existir missionária, mas pastora não. Então, eu queria que todos os homens aqui fossem pastores. Então, o que eu queria, seria bom. Mas nem todos vão ser e nem todos são, né? Então o apóstolo Paulo disse: eu queria que todos nós falassem em outra língua. Tudo bem, é bom. Mas ele não está dizendo que todos falavam em outras línguas. Certo? Ok. Quem tem horas, por favor? 9? Então nós vamos novamente parar aqui. E hoje nós vimos a questão de que as outras línguas não são sinal para o crente, e sim para os incrédulos. Que incrédulos? Incrédulos judeus. E que o apóstolo Paulo, ou a palavra de Deus, nunca mandou, ou nunca disse que todos que são crentes têm que falar em outras línguas, línguas estranhas. Não. E as línguas têm que ser idiomas, tem que ser interpretada para edificar a igreja. O dom é dado para a edificação da igreja, sempre, 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 sempre. Interessante é que Jesus nunca usou os seus dons, ele era o próprio dom, era o próprio Deus, para o seu proveito. Ele multiplicou pães 2 vezes para alimentar multidões. Ele fez o mar acalmar para salvar os apóstolos. Ressuscitou Lázaro, filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Ressuscitou outras pessoas. Curou vários enfermos, deu vistas aos cegos. Nunca quando o diabo disse: põe agora aí, ó, transforma essa parada depois para tu comer e tal. Não, nem só de pão virar homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Não fez a seu favor nada. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, disse: Pedro, não faz isso não. Se eu quisesse, eu chamaria aqui 12 legiões de anjos. Assim não, eu tenho que ser entregue mesmo para salvar os eleitos. Nunca fez nada a favor dele, sempre a favor dos outros. O dom é em favor da igreja, para edificar a igreja, e nunca a si mesmo. Vamos para os nossos lugares. Próxima sexta, a gente talvez comece a falar sobre o batismo com o Espírito Santo, porque ainda tem algumas coisas para a gente ver ainda sobre o dom de variedades de línguas.